ao vinde do Senhor. Aleluia, A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem dispensado para nós nesta noite. Somos gratos a Deus por tudo, né? Atender o convite do nosso diácono Belarmino, para mim é um convite irrecusável, né? Pois é um amigo meu em particular, e também para estar aqui junto com os irmãos cultuando, dedicando nossa adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Meus queridos irmãos, irmão João, como foi falado pelo nosso diácono Belarmino, vem me acompanhando, esse servo de Deus que tem cooperado muito ali na obra do Senhor, na Nova Essência 3, e somos gratos a Deus por tudo, pela vida do mesmo. Amém? Amém. E poder também estar nessa localidade maravilhosa, e são bem-aventurados por estar recebendo este culto, essas palavras, né, esse louvor aqui nessa localidade. Meus queridos irmãos, um texto muito conhecido da palavra do Senhor que nós lemos nesta noite, que fala da parábola do filho pródigo, né? Então a gente observa que essa parábola aqui é continuidade do capítulo 15, que Jesus já vinha contado, né? Que já tinha antecedido a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Então Jesus ali falava de ovelhas que eram muito conhecidas na época, né? De costume. Tá pegando? Bem direitinho. Era muito comum os pastores cuidar de ovelhas ali. Então Jesus, quando ele falava, os homens entendiam o que ele estava dizendo. Ele pegou algo simples para simplificar, para falar para aquelas pessoas quantos o ouviam, né? E também Jesus falou de uma moeda, né? Para que o povo também entendesse. Se fosse no caso hoje, falava de reais, né? É verdade. Vamos dizer assim. Então, a gente observa que Jesus começou logo falando, citou logo animal. Então a gente sabe que um animal, a gente sabe que ele é irracional, né? A gente sabe que um animal ele não entende, ele não tem consciência. E Jesus ali continuou falando ali de uma moeda. A gente sabe que um objeto também ele não tem vida, né? Então Jesus foi mais fundo e começou ali a falar de um jovem, de uma pessoa, de um ser humano, que é algo mais precioso para Jesus, é um ser humano, é uma vida, é uma alma para Jesus. Então a gente observa que ali Jesus começou a falar da parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, gastão, né? Então a gente observa que no versículo de número 11, diz assim: disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então a gente observa que esse jovem, esse rapaz, ele tomou uma decisão muito difícil, muito trágica. Foi de pedir ao pai a parte da sua herança. E a gente entende pelo costume que a Bíblia ensina que o filho só poderia receber a parte da sua herança quando seu pai ele havia falecido. E a gente entende pela palavra que, em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, para mim o Senhor já morreu. Pai, para mim o Senhor não existe mais. Então eu quero a parte da minha fazenda, que eu vou embora. E observe que no versículo de número 13, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então a gente já começa a observar que quando ele se distancia da casa do seu pai, ali a gente vê que ele já começa gastando tudo.
Então Aleluia, observe que glória a quando Deus. alguém está na casa do Pai, ele tem uma vida maravilhosa, ele tem uma vida equilibrada. Aleluia, Mas glória a quando ele Deus. sai, pega a sua parte, ele já vai para uma terra longínqua. Observamos que o homem, quando ele não tem uma vida diante do Senhor, ele já começa a viver distanciado do Senhor. Oh, glória a distanciado Deus, é do verdade, Pai. Jesus A gente amado. observa que esse filho, ele já vai para uma terra longínqua. E ali ele já começa a desperdiçar tudo. A gente observa que um filho, quando ele está na casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele dá salvação a ele. Às vezes ele cura até da enfermidade. Ele já cura também da alma. Ele começa a dar dons aos crentes, ou seja, batiza no Espírito Santo, dá dons espirituais, começa a louvar o Senhor. Glória a Deus. Aí quando ele começa a se afastar, ele já começa gastando tudo. É verdade, meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então observe que quando ele se distancia, quando ele começa a gastar tudo, ele começa a padecer necessidade. Observe, a vida dele está em declínio, está em decadência. Observe que quando ele estava numa vida estabilizada, quando ele sai da casa do pai, agora ele já começa em declínio. E a vida dele já começa a se atrapalhar. Observe que até o próprio crente, quando ele sai um pouco da presença do Pai, ele já começa a querer voltar às coisas do mundo. Ele já começa se desviando um pouco, ele já começa a querer trilhar outros caminhos. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. E chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Observe, irmãos, um jovem uma boa condições financeiras, vivia numa vida equilibrada, e agora ele foi trabalhar, servir de escravo para aquele senhor daquela terra. Apacentar porco era o pior trabalho que existia da época. Veja a situação que ele se encontrara, e agora a Bíblia vai nos dizer que ele começa ali a trabalhar para aquele homem. Interessante que ele ainda foi no mais fundo do poço. E a Bíblia vai nos dizer que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Observe, irmãos, eu vou conjecturar aqui, vou só para os irmãos entenderem. Para quem comia lasanha, para quem comia picanha, para quem comia carne de boi assada, filé, agora quer comer lavagem de porco. Veja a situação do homem que se afasta do caminho do Senhor. Aleluia! Veja que situação crítica, miserável que aquele moço se encontrava. Desejava comer a bolota que os porcos comiam. E a Bíblia vai nos dizer no mesmo versículo, no versículo de número 16, e ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada. Oh, meu Deus. Observe, meus irmãos. Enquanto a gente tem dinheiro, Jesus. Aleluia. Glória Todo mundo liga pra gente. É. Todo mundo manda um zap. Todo mundo canta parabéns no nosso aniversário. Todo mundo diz que é primo. Eu sou primo de fulano. Oxe, tu é primo de fulano. É por longe, mas é ainda. Quando a gente está no fundo do poço, às vezes até o irmão da gente, quando vê a gente, vira a cara. Eu não vou falar com ele, não. Pode ser que ele venha pedir dinheiro emprestado. Ele vem me perturbar. Ele vem almoçar na minha casa. Vai trazer a família todinha. Então observe, irmãos, que ninguém dava nada àquele homem, àquele rapaz. Ninguém dava nada. Todo mundo quer ser parente de um governador do estado. Todo mundo quer ser parente daquele homem que está na alta sociedade. Aleluia! Eu não sei se já aconteceu com você aqui. Talvez nessa vizinhança aqui tenha alguém que passou por isso. Quando a gente vê um camarada todo sujo, maltrapilho, rasgado, fedorento, quando vê andando na rua que é parente, a gente vira de costa para ele não ver a gente. É verdade. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Ninguém É verdade, quer dizer, meu meu primo, onde vai? Aquele homem é tio meu. Se for pai.
Mas quando é um grande empresário, rapaz, aquele homem é família minha ainda. Chega, enche o peito e diz, né? É verdade. É parente meu. E ninguém dava nada àquele moço. Ninguém dava nada. Aí disse, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu pereço necessidade. Ou seja, eu pereço de fome. Eu estou vivendo uma situação crítica e miserável. Os escravos do meu pai, ele tem abundância de pão. Ele come nas horas certas. O meu pai trata ele bem.